Queridos irmãos, mais uma semana distantes, mas com a certeza de que estamos unidos pela fé e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos a nossa série de meditações sobre os atributos de Deus no livro dos Salmos. Para hoje eu convido os irmãos a acompanharem comigo o Salmo 93. Um salmo curto, que não tem descrição de quem é o seu autor, também não tem um título, como é de costume, mas um salmo que faz uma descrição grandiosa e bela do caráter do Criador da vida, do Criador de todas as coisas e soberano sobre o universo, o nosso Deus, em que nós cremos e confiamos. Eu convido os irmãos então a acompanharem comigo o Salmo 93, palavra do Senhor, que diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça com a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, soberano Criador e sustentador de todas as coisas, nós rogamos mais uma vez que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que o teu Espírito nos conceda a graça de compreendermos e aplicarmos a verdade do Senhor para as nossas vidas, e que nós assim possamos, ó Deus, glorificar o teu santo nome, como tu és digno, Senhor, de ser glorificado. No nome de Jesus, teu amado e santo Filho, o nosso Salvador, o soberano sobre o universo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, a rainha Elizabeth II, rainha da Inglaterra, deve ser hoje a figura mais conhecida do sistema imperial, do imperialismo. Mas ela é geralmente descrita como uma figura decorativa no Reino Unido. Uma manchete a respeito da rainha Elizabeth, em um jornal muito conhecido no Brasil, dizia o seguinte a respeito da rainha: Elizabeth II, uma rainha sem poder, mas com importante papel simbólico. Vejamos a descrição desta manchete. Diz que a rainha não tem poder e que ela exerce apenas um papel simbólico. É claro que a manchete desmereceu o real papel da rainha Elizabeth, porque ela tem sim uma importância, mas a sua importância, é claro, tem sido diminuída com o decorrer dos anos, à medida que se fortalece o parlamento inglês. Deste modo, então, nós vimos aqui uma figura que não pode exercer plenamente o seu poder, ou que não tem um poder amplo sobre a sua nação, e que tem, na verdade, diante dos olhos, especialmente dos estrangeiros, de outras nações, um papel apenas figurativo. Que tristeza seria ter um rei que não reina. Que tristeza e lamentável seria ter um rei que não tem influência. É claro que não é o caso aqui da rainha Elizabeth, visto que ela tem sim um papel no Reino Unido, ainda que cada vez mais diminuído. Mas nós queremos hoje usar essa figura dos reis humanos em comparação com a figura do rei que é descrito aqui no Salmo 93. As obras de uma pessoa diz muito de quem ela é. E o salmista procura aqui neste salmo destacar quem é Deus a partir também das suas obras, as obras da providência e da redenção, a obra da graça. O salmista mostra quem é Deus, relatando o que ele é, confirmando com o que ele faz. Ele destaca dois aspectos do governo de Deus e do seu reino soberano sobre o universo. O primeiro, a sua providência, a providência de Deus, pela qual ele sustenta e governa sobre todas as coisas, de um modo geral.
E em segundo lugar, ele destaca a graça de Deus pela qual ele sustenta, governa e santifica a sua igreja de um modo especial, de um modo particular. Nisso nós podemos ver mais da natureza de Deus, mais dos seus atributos. E de fato o autor descreve diversos atributos, mas através de inferências sobre as suas obras, nós também podemos destacar atributos de Deus neste salmo. Olhemos então para o salmo e vejamos o que este pequeno salmo tem a nos ensinar sobre o caráter do nosso grande Deus. Deus é apresentado como um rei, e nós vamos de fato compará-lo com outros reis, porque o próprio salmo faz isto também, comparando a grandeza de Deus como rei e a grandeza do seu reino com a grandeza de outros reis e de outros reinos. O salmo mostra em primeiro lugar uma descrição da majestade de Deus. E aqui, quando nós olhamos para a majestade, nós devemos destacar sua glória, sua grandeza e o seu poder. A glória de Deus, a grandeza e o poder do nosso Deus como Rei soberano sobre toda a terra. E o autor faz isto descrevendo as vestimentas reais. No versículo 1, ele diz: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Há um protocolo nos sistemas imperiais, um protocolo real, que ninguém no salão real pode estar vestido ou aparamentado com uma vestimenta mais glamurosa, mais destacada, mais evidente do que a vestimenta do rei. Você já deve ter observado que as figuras reais sempre se apresentam vestidos muito bem, com um manto, geralmente um manto vermelho com detalhes em ouro, com detalhes dourados, e portando em sua cabeça uma coroa. Ninguém no salão real pode ter mais destaque do que a figura do rei. E a figura do rei é destacada pela sua vestimenta. E aqui o autor faz esse destaque da figura de Deus como rei, descrevendo atributos, características de Deus como vestimentas, usando como ilustração as vestimentas reais para descrever o caráter, para descrever a natureza, os atributos do nosso Deus. E ele diz as seguintes palavras a respeito das vestimentas do Rei do Universo: revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor. Ele vestiu de majestade e de poder. Alguns outros versos das Escrituras descrevem também a glória como vestimenta de Deus. E de fato, glória e majestade geralmente se apresentam juntos, como no salmo que nós cantamos, o Salmo 96, glória e majestade estão diante dele. O Salmo 104, no verso 1, diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. As descrições do caráter, descrições da natureza de Deus, são feitas neste salmo usando a linguagem das vestimentas de um rei, como Deus estivesse usando como vestimentas poder, glória, luz, majestade. Esta é uma descrição da gloriosa e majestosa grandeza do nosso Deus como Rei do Universo. Isaías, no capítulo 6, versículo 1, o salmista descreve o que ele viu quando ele entrou no templo, para contemplar a beleza de Deus e adorá-lo. E ele diz que ele viu assentado no trono um rei cheio de glória, e as suas vestes, as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías descreve a glória das vestimentas de Deus. Com isso, ele está descrevendo a glória ou a gloriosa grandeza do nosso Deus, e é isto que o salmista faz ao descrever Deus como rei aqui.
um Deus, um Rei grandioso e glorioso sobre todo o universo. Ele descreve também, ao mesmo tempo que descreve as suas vestimentas, o seu trono. Você pode observar também no salão real que o único que está vestido diferente é também aquele que está sentado em uma cadeira diferente, está sentado num trono. E o trono geralmente é uma cadeira maior do que o normal, maior do que o necessário. O trono é muito alto, ele está colocado numa posição elevada sobre os demais, dentro da sala do trono. Ele é suntuoso, ele é grandioso, exatamente para demonstrar a glória, a grandeza daquele rei ou rainha. E aqui o autor descreve também o trono do nosso Deus. E ele diz que o seu trono está firmado desde a antiguidade, no verso 2. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Então ele descreve um trono inabalável, um trono que no decorrer dos anos não é abalado por nada que acontece. Aqui então o autor descreve duas coisas: a grandeza do rei e a firmeza do seu trono. A grandeza de Deus como rei soberano e a firmeza do seu trono durante todos os tempos, durante o decorrer dos anos. O Salmo 47, versos 7 e 8, diz as seguintes palavras a respeito de Deus e do seu trono: Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações, Deus assenta no seu santo trono. O Salmo descreve Deus assentado acima dos reis das nações. Deste modo o salmista mostra que nenhum rei é comparado ao rei do universo. Ele está acima dos reis das nações, soberano sobre o universo e sobre as nações e os seus reis, sobre os reinos da terra. O Salmo 103, no versículo 19, também faz uma descrição do trono de Deus, dizendo as seguintes palavras: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aqui o salmista mostra a elevação do trono de Deus. Ele diz que o trono de Deus está nos céus, então é um trono elevado sobre os demais, mas ele mostra também Deus sendo soberano, dominando sobre todas as coisas, no final do verso, ao dizer: o seu reino domina sobre tudo. Ele é um reino elevado e um reino soberano sobre todos os demais. Isaías, no capítulo 6, verso 1, faz a junção dessas duas características que nós acabamos de olhar: da grandeza e da glória do rei, da firmeza e da estabilidade da glória do trono deste rei. Isaías diz as seguintes palavras quando ele viu a glória do Senhor no templo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele descreve tanto a elevação, a grandeza do trono de Deus, como a beleza do trono de Deus, a sublimidade do trono de Deus. E depois ele descreve a glória do próprio Deus, dizendo que as abas das vestes de Deus enchiam o templo. É uma descrição da glória de Deus vista pelo profeta. Ele descreve também, o salmista, aqui no Salmo 93, a força de Deus e do seu reino. Então ele já descreveu a glória do rei, a firmeza do trono e a força do seu reino. E ele diz as seguintes palavras nos versos 3 e 4: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Aqui nós vimos uma descrição da grandeza e da glória de Deus muito semelhante àquela que nós vimos no Salmo 29,
quando o salmista fala que a voz do Senhor é mais poderosa do que as águas. Aqui ele descreve o poder das águas, a força das águas. Geralmente, as águas dos rios ganham mais força durante o período de enchente. E ele descreve certamente um rio caudaloso, um rio cheio, um rio transbordante. Ele descreve a força da água desse rio. Para aumentar ainda a força, para dar mais vigor à sua fala, ele refere-se aos vagalhões ou às ondas do mar. Todo mundo teme as ondas do mar. Quando a gente vai à praia, a gente sempre fica atento às ondas do mar, atento às crianças para que elas não sejam levadas pelas ondas do mar, porque as ondas são poderosas. E ele descreve esta grandeza de algo da natureza para comparar a força dos reinos que viviam em torno de Israel e certamente no período em que o salmo foi escrito, estavam vindo contra Israel. Nós não podemos precisar que período foi esse, mas a gente sabe que durante todo o tempo Israel vinha sendo perseguido pelas nações vizinhas. Reinos poderosos se levantavam contra o povo de Deus, reinos poderosos se levantavam contra a casa de Deus, e o salmista então descreve esses reinos comparando-os à força das águas dos rios, comparando a força das águas dos mares. As palavras do salmista são: levantam-se os rios, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Em outras palavras, o que o salmista quer mostrar é que os reinos vizinhos se levantavam contra o reino de Deus. Os reinos vizinhos se levantavam e bramavam contra o reino de Deus, que na terra, naquele momento, era representado por Israel, que é representado pela sua igreja. O salmista diz que os reinos se levantavam e que o seu fragor, o seu barulho, a sua potência contra o reino de Deus, os reinos do mundo, aliás, se levantavam contra o fragor, com todo o fragor contra o reino de Deus. Mas no verso 5, o salmista diz que o Senhor nas alturas é mais poderoso do que essas águas, do que o bramido das águas, do que os poderosos vagalhões dos mares. O que o salmista quer mostrar é que o reino de Deus é mais estável e poderoso, e que o Rei soberano, Deus do universo, é mais poderoso do que o rei e os reinos da terra, que atacavam o seu reino aqui na terra, o seu povo, a sua igreja Israel. O salmista descreve então do verso 1 até o verso 3, como Deus é glorioso, poderoso, em oposição àqueles que vinham contra ele, em comparação com aqueles que se opunham a ele. Nestes 4 versos, o salmista então descreve, o modo como o salmista descreve, revela-nos algo sobre o reino de Deus, sobre o próprio Deus e sobre a sua natureza, sobre os seus atributos. Olhemos então para estes versos novamente e destaquemos aqui os atributos que o salmista destaca. Em primeiro lugar, ele destaca a glória de Deus como um atributo que nós devemos observar. Deus é glorioso, a sua glória é tão grande que é até difícil de descrever. As palavras que são usadas nas Escrituras são aquelas que mais se aproximam da descrição da glória de Deus, como por exemplo, uma grande luz ofuscante, uma grande luz que cega. É descrita a glória de Deus em comparação com esta luz. Uma grandeza, uma sublimidade, algo tão elevado que é difícil de ser descrito em palavras. A glória de Deus é a descrição da beleza de toda a sua natureza, mas a descrição da revelação desta beleza. Deus, por sua misericórdia e graça, decidiu revelar o seu caráter por meio de intervenções na história humana, e ele tem feito isso, ele fez isto na história, através de manifestações aos seus santos profetas,
através de manifestações visíveis ao seu povo, o que nós chamamos de teofanias. Nós vimos diversas descrições nas Escrituras de Deus manifestando-se de modo glorioso para o seu povo, com o seu povo. Na aparição no Monte Sinai, quando ele fala com Moisés e ele fala com o seu povo, o povo até pede a Moisés que Deus fale com ele e que depois Moisés fale ao povo, porque o povo tinha medo da glória de Deus. A glória de Deus era tão grandiosa que causou pavor no povo. O salmista descreve então este primeiro atributo, a glória de Deus, que é a revelação, a manifestação do seu caráter, da sua natureza, da glória dos seus atributos. E é claro que nós não conseguimos nem imaginar de fato quão grandiosa é a glória de Deus. Mas aqui o salmista procura descrever de um modo elevado, para que nós tenhamos cada vez mais uma visão apurada do que é a glória do nosso Deus. Junto com a glória, o salmista descreve o seu poder, e ele diz que Deus está revestido de poder, cingido de força. Então, o poder de Deus é descrito aqui juntamente com a sua glória. E o poder de Deus, do mesmo modo que nós temos dificuldade de compreender a grandeza da glória de Deus, também temos dificuldade de compreender a grandeza do seu poder. Por isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ora pedindo a Deus para que ele desse à igreja conhecer a grandeza do poder de Deus. E nós precisamos orar por isso também, para que nós conheçamos a grandeza do poder de Deus e possamos então conhecer a Deus melhor. Terceiro atributo que o salmista destaca aqui, quando ele destaca a firmeza do trono de Deus, ele fala que o trono de Deus está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. O salmista descreve a eternidade e a imutabilidade de Deus. Deus é eterno e imutável. Ao falar deste modo também, o salmista mostra que o reino de Deus também é um reino eterno e imutável. E aqui nós temos mais uma vez uma descrição gloriosa do que é o caráter do nosso Deus. Deus é eterno. Deus existe para todo sempre, de todo sempre, desde a antiguidade. Não há um momento quando Deus começou a existir. Deus sempre existiu e Ele sempre existirá. E Ele reina soberano sobre todas as coisas. O seu reino está firmado desde o princípio. E o seu reino, ainda que enfrentando oposição, continuará sendo firme para sempre. Nós vimos então 4 descrições gloriosas aqui, da glória de Deus, do poder de Deus, da eternidade de Deus e da imutabilidade de Deus. Essas descrições que o salmista faz então trazer esperança ao coração do povo. O objetivo é reanimar o coração do povo que estava passando por uma grande aflição, certamente naquele momento, enfrentando a oposição dos inimigos do reino de Deus. O salmista procura então, com palavras grandiosas, com palavras firmes, encorajar o coração do povo, para que eles confiassem no Deus que governava sobre todas as coisas. O que o salmista quer mostrar para o povo é que este Deus glorioso, este Deus poderoso, este Deus eterno e imutável, este Deus cujos atributos são descritos pelo profeta aqui, é o Deus que está cuidando particularmente de toda a criação como um todo e da sua igreja em particular, do seu povo. O Deus que cuida de toda a criação, que reina soberano sobre todas as coisas, é o Deus que cuida de modo específico, pessoal, particular do seu povo. Aqui, meus irmãos, nós precisamos então olhar para Deus
para esses atributos, para essas características e também fortalecer os nossos corações. Nós estamos passando por tempos difíceis. Inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus se levantam contra nós. O pecado, a morte, o diabo constantemente se levantam contra nós. Sabemos que eles são inimigos vencidos, foram vencidos por Cristo na cruz, mas eles ainda nos assustam e se levantam contra nós. Mas nós somos relembrados por este salmo, que Deus reina soberano sobre todas as coisas, e que ainda que o poder dos inimigos, assim como os rios, aqui as nações descritas como rios e ondas poderosas dos mares, se levantavam contra o povo de Deus, inimigos se levantam contra nós, mas Deus governa sobre estes inimigos. Deus governa sobre o universo todo, Deus é o soberano sobre eles, mas de um modo especial, Deus governa sobre nossas vidas, Deus nos sustenta, Deus guia as nossas vidas. Nós somos chamados à confiança, nós somos chamados à firmeza, porque o Deus que é glorioso e poderoso, que é eterno e imutável, é o Deus que com glória e poder rege as nações, é o Deus que com glória e poder rege o universo, rege o mundo, e é o Deus que tem poder sobre todos os nossos inimigos. Este Deus, que é glorioso e poderoso, e que rege sobre todas as coisas, é também o Deus imutável. E o salmista quer mostrar exatamente que, de geração em geração, Deus tem governado sobre todas as coisas. O que o salmista quer mostrar é que Deus não vacila jamais, que Deus não muda, o seu trono é inabalável, Deus tem reinado de eternidade a eternidade, Deus tem reinado desde a antiguidade, nenhum reino surgiu que fosse capaz de abalar a estabilidade do reino divino, nenhum reino surgiu que fosse capaz de abalar a firmeza do nosso Deus, de mudar o nosso Deus. O salmista, ao dizer, desde a eternidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade, ele quer mostrar que este Deus glorioso e poderoso tem reinado durante toda a história, e que não apareceu ainda, e nunca aparecerá, um reino que será capaz de removê-lo do seu trono. Nenhum inimigo será capaz de remover o soberano do universo do seu lugar. E esta confiança deve encher os nossos corações nos momentos de aflição, meus irmãos. Esta confiança deve encher nossa alma nos momentos de instabilidade, nos momentos de insegurança, nos momentos de incerteza. Nós precisamos confiar que Deus tem experiência em reinar, Deus tem experiência em governar. Desde a antiguidade Ele é rei, desde a antiguidade Ele rege sobre o universo. Desde o início, desde o princípio, desde Gênesis 3, inimigos se levantam contra o reino de Deus, inimigos se levantam contra o povo de Deus, e jamais, nem Deus, nem o seu trono, nem Deus, nem o seu reino, nem Deus, nem o seu povo, chegou ao fim, foram abalados, porque Deus é eterno, e Deus mantém a estabilidade do seu trono, a estabilidade do seu reino e a estabilidade do seu povo a quem Ele governa graciosamente. O salmista quer mostrar então essa distinção entre a providência geral de Deus sobre todas as coisas e a graça especial de Deus sobre o seu povo. Deus governa de um modo geral sobre tudo, especialmente pensando no bem do seu povo. Deus se levanta contra todos os reinos para defender o seu reino, do qual o seu povo faz parte, qual é representado na terra pelo seu povo. Deus se levantou contra os demais reinos, ainda que poderosos, ainda que grandiosos como ondas, como vagalhões dos mares, como as forças das águas dos rios. Deus se levanta ainda mais poderoso para defender o seu povo. Veja o que diz o versículo 4: mas o Senhor nas alturas, soberano, é mais poderoso do que o bramido das águas e do que os vagalhões
do mar. E o salmista usa ainda a palavra, um qualitativo aqui, um adjetivo, para dizer quão grandes eram, ou quão poderosos eram os vagalhões das águas. Ele diz, os poderosos vagalhões do mar. Quão grandes eram as ondas que vinham contra o povo de Israel. Quão grande era a onda de perseguição das nações contra o povo de Israel. Mas Deus nas alturas é mais poderoso do que tudo isso. Se nós não somos capazes de crer que Deus é mais poderoso do que tudo que é poderoso na terra, que Deus é mais poderoso do que tudo o que está acontecendo no mundo, nós não estamos lendo corretamente as Escrituras, e nós não estamos conhecendo corretamente o caráter de Deus, a natureza de Deus, como é descrita na revelação. Deus reina, soberano e eterno. Deus reina eternamente, e Ele está, neste exato momento, envolvido com a providência, com o governo e o sustento da criação. E Deus se encontra, neste momento, envolvido, de um modo especial, com a proteção e com o crescimento do seu povo, da sua igreja. O salmista continua, e o verso 5, então, é a conclusão que o salmista faz para o que ele vem descrevendo. No versículo 5 ele destaca a graça e a fidelidade de Deus, e destaca também a santidade de Deus. O verso 5 diz, fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. O Senhor aqui é descrito como fiel e firme nas suas palavras, e que por isso Ele é digno de confiança e digno de uma vida de santidade. Nós devemos viver então em resposta ao que Deus tem feito como rei, nós devemos como súditos viver de um modo submisso e santo debaixo do governo desse rei. As descrições de glória, de majestade, de poder, de eternidade, de imutabilidade, de força, nos fazem olhar para Deus e perguntar como nós perguntamos no Salmo 113, a quem podemos comparar o nosso Deus? A quem podemos comparar o nosso rei? Há algum rei que possa ser comparado ao nosso? Isaías 40, versículo 18, ele faz essa pergunta com as seguintes palavras: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Não há nada que possa ser comparado a Ele. No mesmo capítulo, no versículo anterior, versículo 17, Isaías diz, todas as nações são perante Ele como coisa de nada, são perante Ele como que nada, Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Todas as nações são como nada, que vem contra Deus, contra o seu reino, são como nada perante Deus. Deste modo, meus irmãos, nós precisamos também confiar que os nossos inimigos, os que vêm contra nós, são também como nada diante do nosso Deus. Deus é poderoso. Como nós podemos saber disso? Através do fiel testemunho das Escrituras, e é o que o verso 5 nos diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, nos relembra da firmeza, da estabilidade da palavra de Deus. Assim como o reino de Deus é estável, a palavra de Deus também é estável, ela é eterna, ela permanece para sempre. E é disso que o salmista está falando no verso 5, quando ele diz, fidelíssimos são os teus testemunhos, ele está dizendo, estáveis são os teus testemunhos. O testemunho das Escrituras a respeito de Deus e das suas obras são estáveis, imutáveis, eles permanecem, jamais mudam. Olha o que Pedro diz na primeira carta, capítulo 1, versículo 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente.
a palavra do Senhor permanece eternamente. Os testemunhos de Deus são estáveis, são eternos. O que o salmista quer mostrar é que o povo de Deus podia confiar nessa descrição que é feita do caráter de Deus, ou da natureza de Deus, dos atributos divinos, porque este era o testemunho que ele mesmo havia dado a respeito de si, de que ele era glorioso e poderoso em força, de que ele era eterno e imutável, e que por isso seu povo podia confiar nele. O salmista destaca então a estabilidade e a firmeza das suas palavras, e isso nós podemos observar de alguns modos. Em primeiro lugar, no cumprimento das profecias. Todas as profecias dadas pelo nosso Deus têm sido cumpridas. Só a respeito do Senhor Jesus Cristo foram catalogadas 365 profecias cumpridas a respeito do nosso Redentor. Ou seja, correspondente a uma profecia por ano, né? Se nós fôssemos dividi-las durante um ano, ou uma profecia por dia, cumprida a respeito do nosso Redentor. 365 profecias que já foram cumpridas. Se estas foram cumpridas, e nós podemos confirmá-las pelas Escrituras, nós podemos então ter certeza de que os testemunhos de Deus são verdadeiros e firmes, e que as que não foram cumpridas ainda, serão cumpridas. Segunda coisa que nós podemos observar é as promessas de Deus, que estão de algum modo relacionados às suas profecias. Nós podemos observar que diversas promessas divinas foram cumpridas, e que se até hoje ele tem cumprido fielmente as suas promessas, isso é garantia de que ele continuará cumprindo as suas promessas. Gostaria de relembrar a você apenas de uma delas, quando o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, antes de subir aos céus, ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não foram consumados, não chegamos ainda ao fim, por isso nós podemos crer que o Senhor Jesus está conosco todos os dias, que Ele nos acompanha todos os dias, até que os séculos sejam consumados, até que venha o fim, Ele estará conosco, e Ele estará ainda de modo mais pleno, quando isso tudo aqui se consumar, porque Ele voltará, e nós estaremos com Ele para sempre. Você pode confiar nas promessas divinas, elas são imutáveis. A prova mais grandiosa da imutabilidade do testemunho divino é Cristo Jesus. E aqui veja como é maravilhoso, porque Cristo é descrito como o testemunho da fidelidade de Deus. Ele foi prometido em Gênesis 3, versículo 15, e muitos anos, milhares de anos depois, esta profecia veio a ser cumprida. Ela foi relembrada depois, mais tarde, várias vezes. Isaías, por exemplo, relembra dessa promessa e descreve o sofrimento do nosso Redentor cerca de 700 anos antes da vinda dele, e uma descrição perfeita, uma descrição apurada do sofrimento do nosso Redentor, e aconteceu como Isaías descreveu. Cristo é a prova de que o testemunho de Deus é verdadeiro. Cristo é o testemunho da fidelidade de Deus. Quando o salmista diz: fidelíssimos são os seus testemunhos, nós devemos olhar para as Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, e ver essa fidelidade de Deus. Mas nós devemos olhar especialmente para Cristo e ver a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa, nos dando o seu Filho. Mas Cristo não é somente o testemunho da fidelidade de Deus, Cristo é a testemunha fiel desta fidelidade, mas Ele é também a testemunha fiel da glória, do governo e da graça de Deus em nosso favor. Os testemunhos de Deus são dados, os testemunhos fiéis de Deus são dados pelo Evangelho,
E Cristo é tanto o arauto deste testemunho, aquele que proclama esse testemunho de um modo mais fiel possível. Não há quem pregue o Evangelho, ou quem pregou o Evangelho de um modo mais fiel do que o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele é também o conteúdo da pregação, o conteúdo dessa boa notícia. Então aqui nós vimos que Ele é a comprovação do testemunho, Ele é a testemunha fiel, e Ele é a manifestação da glória do próprio Deus e do seu reino. Cristo é descrito como Rei. Cristo é descrito no Salmo 24, por exemplo, como o Rei da glória, um Rei glorioso. E Cristo é descrito também no Novo Testamento como aquele que se assentou gloriosamente no trono à destra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4 diz o seguinte a respeito de Cristo: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é descrito como a expressão exata da glória de Deus. Então Cristo é Rei, como o Pai é descrito também, glorioso e poderoso, como o Pai é descrito, e Ele é eterno e imutável, como o Pai é descrito. E Ele se assentou, depois de cumprir a sua obra na terra, se assentou à direita da majestade nas alturas, e está gloriosamente reinando e governando em nosso favor, e Ele intercede por nós, o povo de Deus. Apocalipse, no capítulo 5, também descreve, aliás, do capítulo 4 a seguir, descreve a glória do trono de Deus, e descreve Cristo no meio desse trono. No capítulo 5, versículo 3, o autor, João, diz as seguintes palavras: Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a glória, e a honra, e o domínio pelos séculos dos séculos. Toda a criação está adorando aquele que está sentado no trono, mas ao lado daquele que está sentado no trono, João descreve também o Cordeiro, que é Cristo, e ele atribui ao Cordeiro os mesmos louvores, honras e glórias que são atribuídas a Deus, ao Pai. Louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. João viu a Cristo assentado em sua glória como um rei. E aqui nós temos mais uma vez a confirmação de que o testemunho das Escrituras é verdadeiro, porque as Escrituras descrevem tanto a humilhação do nosso Redentor, e isso nós vimos cumprindo, quanto a glorificação do nosso Redentor, e isso nós estamos vendo nessas descrições de Hebreus e de Apocalipse. Nós precisamos então, meus irmãos, olhando para essas verdades, e olhando especialmente para Cristo como o nosso Rei e a testemunha fiel das palavras de Deus e do reino de Deus, nós precisamos aplicar essas verdades para as nossas vidas. A eternidade e a estabilidade de Deus demonstra que Deus governa soberano desde a antiguidade, que Ele jamais saiu do controle até agora, e que Ele nunca sairá do controle. Por isso, descansemos no Senhor, aquietemos o nosso coração. Segundo, a eternidade de Deus e a estabilidade do seu reino demonstra que Ele continua governando sobre os seus inimigos, e que nenhum inimigo será poderoso o suficiente para tirá-lo da sua posição de poder. Por isso nós não devemos temer os inimigos de Deus, nem a morte, nem o pecado, nem o diabo. Nós não precisamos ficar apavorados diante deles, porque Deus é poderoso para vencê-los. Terceiro, a eternidade de Deus e a fidelidade dos seus testemunhos
demonstra que Deus é verdadeiro desde a antiguidade, e Ele tem sido fiel com seu testemunho, com o testemunho de suas palavras, de suas profecias, de suas promessas. Não é agora, não será agora que Ele falhará. Ele jamais mentiu, não é hoje que Ele vai mentir. Nós precisamos confiar nisso. A dignidade de Deus e a honra de Deus também são descritas aqui no Salmo. E isso deve mostrar que nós devemos voltar a Ele, glorificando e honrando a Ele, porque Deus é Rei glorioso, porque Ele é eterno, porque é fiel e digno. Nós devemos retornar a Ele com gratidão, com honra. E aí a postura é descrita no verso 5 do Salmo: à tua casa convém a santidade para todos sempre. A resposta do povo de Deus deve ser de adoração santa diante deste Deus, que é santo, que é digno, que é glorioso. À sua casa convém a santidade para todos sempre. A resposta do povo de Deus deve ser de adoração santa. A adoração santa é descrita em confiança plena no Senhor. A adoração santa é percebida na confiança, na fé que temos em Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. A adoração santa é percebida quando nós, nos momentos de aflição e dor, oramos confiando que Deus nos ouve. A adoração santa é percebida quando nós santificamos nossas vidas no serviço a Deus e no modo como nós também vivemos a nossa vida diária. A adoração santa é percebida especialmente quando nós nos reunimos como povo para adorar a Deus. A adoração santa é percebida na adoração solene do povo de Deus, que nós estamos impedidos agora, mas também é percebida na adoração no lar. Se nós não estamos respondendo com fé neste momento de crise, nós não estamos compreendendo a grandeza do nosso Deus. Nós precisamos responder com santidade, com adoração santa, com fidelidade e com fé, com amor e com confiança, neste momento de dificuldades. Bramam-se os céus, abalam-se os montes, mas o Senhor continua imutável, inabalável, reinando soberano. A sua providência sobre todas as coisas e a sua graça, de um modo especial, governando, sustentando e santificando a sua igreja, devem ser percebidos especialmente nesses momentos de crise. Deus é soberano. A descrição de Isaías, no capítulo 6, versículo 1, é gloriosa, quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A morte do rei Uzias foi um grande caos, trouxe grande desesperança para o coração de Israel. Mas Isaías, no meio do caos, no meio da desesperança, diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E eu te convido, meu irmão, no meio desta crise, a olhar para o alto através das Escrituras e veja o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, reinando, governando soberano. Ele jamais será abalado. Que a nossa fé também não seja, no nome de Jesus, amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, pela sua palavra. Louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, porque o Senhor é Rei soberano. O seu Filho nos fez perceber de um modo mais claro a grandeza do seu reino, ó Pai. Por isso pedimos: aumenta em nosso coração a nossa fé e desvenda os nossos olhos, para que possamos ver a glória do teu reino, a grandeza do teu poder, a firmeza das tuas promessas, a fidelidade das tuas palavras, e nós possamos nos manter firmes, inabaláveis nos dias maus. Fortalece-nos, ó Deus, é o que rogamos, no nome santo do seu amado, poderoso Filho, Jesus Cristo, a quem nós amamos. Amém. Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.